Mateus capítulo 13, vamos começar a partir do versículo 1, diz assim o texto: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, e de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos lá para o versículo 18, irmãos, diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e frutifica, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pai, vivifica em nós tua palavra, Senhor. Nós carecemos, Deus, da experiência com o Senhor. Nós carecemos, Pai, do toque do Senhor para continuar nossa caminhada. Porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Precisamos, Senhor. Precisamos do fogo do Espírito ardendo em nossos corações. Precisamos da chama de amor do Senhor, para que a iniquidade não nos consuma, Pai. E nessa noite, uma noite de ceia, uma noite que fazemos menção da morte do Senhor até que o Senhor venha, reunidos, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, somos membros desse corpo, Pai. E como tais membros, Senhor, pedimos ao Senhor que nessa noite, tua palavra em nós possa produzir vida, frutos dignos de arrependimento, Senhor. E que o teu fruto permaneça em nós, que a tua palavra permaneça em nós, e possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, a parábola do semeador, todos nós a conhecemos, já tivemos contato com ela. O fato é que Jesus conta essa parábola para uma multidão e usa uma semente como exemplo para a palavra de Deus. E ele então vai citando essa semente quando ela cai em diferentes solos: à beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e uma terra boa. Ao contar a história, ao contar essa história, os discípulos não compreendem, e logo depois eles vão até Jesus e perguntam a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa história? E então Jesus traz a explicação para eles, dizendo: aquela semente que caiu à beira do caminho é a palavra que foi pregada, só que veio o inimigo e arrebatou-lhe do coração. A pessoa ouviu, mas não entendeu. A segunda, que caiu em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração,
em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa se escandaliza, logo essa pessoa se desvia, sai do propósito, sai da vontade de Deus. O terceiro solo é entre os espinhos, e os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ele se torna infrutífero. Conhece a palavra, recebe a palavra, mas os cuidados dessa vida o sufocam. E por fim, o que cai em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Compreendendo, coloca em prática. Então ele frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a explicação da parábola. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar um pouco com vocês deste segundo solo. O segundo solo trata daquela semente que foi jogada em um terreno rochoso. Ela nasceu, e nasceu rápido, porque a terra era pouca. Mas da mesma forma, na mesma velocidade que ela nasceu, ela também se foi. Por quê? Porque não havia profundidade nas suas raízes. A verdade é que nós vivemos um tempo que há uma guerra onde temos de um lado a cultura do mundo e do outro lado a cultura do reino de Deus. Essa guerra você enfrenta ela todos os dias. Alguém dizendo para você o que é certo ou errado, alguém dizendo para você o que você deve mudar ou não. E na cultura do mundo o que nós temos evidente é a superficialidade. Ser superficial é a cultura do mundo. Só que na cultura do reino de Deus é necessário termos raízes profundas. Na cultura do cristianismo é necessário que as nossas bases estejam de fato alicerçadas no Senhor. Sabe? E muitos no nosso meio têm perdido essa guerra. Muitos têm perdido essa batalha. Por quê, pastor? Porque não temos raízes profundas. No Salmo, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que os justos são como árvore plantada junto ao ribeiro e dão o fruto na estação própria. Perceba que aqueles que estão em Deus, alicerçados, aliançados, enraizados em Deus, dá fruto na estação própria. Significa que cada um de nós aqui tem uma estação própria de frutificar. Tem um tempo próprio de frutificar. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Pare de se comparar. Talvez você está olhando para a vida de alguém que está dando muito fruto e talvez você fique frustrado. Por quê? Porque talvez você está no tempo de plantar raízes, de aprofundar suas raízes. Não está no tempo de frutificar. E você começa a olhar para a vida do vizinho e começa a ver aqueles frutos frondosos, lindos, e isso te desanima. Mas aqui o texto diz, irmãos, que há uma estação própria, há um tempo próprio para nós frutificarmos. E no tempo certo, no tempo do Senhor, haverá a bênção dele. Sabe, dá fruto na estação própria. É saber viver cada estação da vida. Há um texto que está lá em João capítulo 15, versículos 5 e 6, Jesus dizendo assim: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas aquele que está em mim dará muito fruto. Aquele que está em Cristo, esse dá muito fruto. Aquele que está no Senhor, olha o que o texto está dizendo, não é que vai dar fruto, é que vai dar muito fruto. Há uma diferença entre dar fruto e dar muito fruto. O que Jesus fala aos discípulos em João 15:5 é que eles em Cristo dariam muitos frutos. Se você permanecer em Cristo, querido, você terá a oportunidade de dar muitos frutos. E no versículo 16 diz o texto, Jesus dizendo que o fruto que ele gerar em mim e em você, este fruto permanecerá. Diga assim comigo: o fruto que eu der em Cristo permanecerá. Irmãos, quando temos uma vida enraizada no Senhor,
é isso que acontece com a gente. O nosso fruto não apenas vem a esta vida, mas ele permanece. O nosso fruto não apenas existe, mas ele existe para glorificar o nome do Senhor. Viver uma vida frutificando é uma bênção, queridos. Só que, porém, ninguém dá fruto sem raiz. Ninguém consegue produzir se não estiver enraizado. O resultado, o fruto é muito lindo, mas é necessário que haja raízes. Antes do fruto vem a raiz. Antes da árvore estar frondosa, está linda, maravilhosa, cheia de folhas, de flores e frutos, primeiro vem as raízes. E o fato é que muitos cristãos têm tentado dar frutos sem ter raízes. Muitos cristãos têm tentado dar o seu melhor, mas não estão enraizados. E por esse motivo se frustram. Por esse motivo caem. Por quê? Porque não dá para nós anularmos o processo natural. Não dá para a gente quebrar fases. Sabe, tem muita gente tentando quebrar fases na vida. Tem muita gente querendo os cargos, as funções, querendo os títulos, os diplomas, só que se esquecem das raízes. Tem muita gente querendo alçar voos altíssimos, mas se esquecem do básico. E qual é o básico, pastor? O básico é ter raízes. O versículo 5 de Mateus 13 diz que aquela semente, ela germinou rapidamente, só que ela também morre rapidamente. Por quê? Porque ela não tem raízes. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, Ele quer construir um sistema de raízes profundas no seu coração. Amém? Deus quer transformar o seu coração numa fonte dEle. Deus quer que a sua estrutura interna, sua estrutura espiritual, sua estrutura que ninguém está vendo, Ele quer que essa estrutura seja maior do que a que os outros veem. Deus quer que dentro de você haja um manancial. Deus quer que dentro de você haja rios de águas vivas, de forma que quando aparecer o fruto, de forma que quando aparecer o resultado na sua vida, isso será apenas consequência, porque a obra mais linda, o trabalho mais maravilhoso, Ele está fazendo no seu interior. Sabe, a Bíblia, ela conta a história de vários personagens. Por exemplo, Josué, por exemplo, ele durante 13 anos, ele espera para ver a concretização do milagre de Deus na sua vida. Moisés, por exemplo, durante 40 anos, ele espera para ver Deus agir na sua vida. Por que não falar de Jesus, o próprio, durante 30 anos? O seu ministério fica escondido, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, só faz uma menção breve quando ele tinha apenas 12 anos de idade, no meio do tempo, conversando, ensinando, questionando os mestres e doutores, mas depois disso, apenas aos 30 anos de idade, é que a Bíblia faz menção do ministério de Jesus. Por que não falar também de Davi, que durante 17 anos, durante 17 longos anos, esperou a concretização da palavra de Deus. Perceba, alguns estudiosos dizem, irmãos, que Davi, ele foi ungido por Samuel quando ele tinha aproximadamente 13 anos de idade. 13 anos de idade. E sabe quando é que ele recebeu a coroação de rei? Aos 30 anos de idade. Durante 17 longos anos, ele estava no anonimato. Durante 17 anos, ninguém ouvia falar de Davi. Quem era o Davi que foi ungido? Ninguém conhecia. Quem era o Davi que havia sido ungido rei de Israel? Ninguém sabia.
Só que Deus estava trabalhando naquele menino, naquele adolescente, gerando nele raízes profundas, para que quando chegasse o tempo de Deus, ele estivesse preparado. Sabe, as raízes na vida de Davi foram tão profundas, que nessa noite nós estamos aqui falando dele. A vida de Davi se transforma numa referência. A Bíblia no Novo Testamento várias vezes cita a vida desse moço, por quê? Porque ele viveu uma vida para glorificar a Deus. E como que isso aconteceu, pastor? Em um processo de enraizamento. E deixa eu te falar uma coisa. Ei, a sua vida cristã, ela não será medida pelo que as pessoas veem de fora, mas ela será medida pelas raízes que você tem no seu interior. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, na sua caminhada, e eu gosto muito de usar esse exemplo do bambu chinês, né? O bambu chinês, das maiores árvores em extensão. Nos seus primeiros anos, ninguém imagina que o bambu chinês vai ficar daquele tamanho gigante, porque no início da sua vida, ele está plantando suas raízes. Ao invés de crescer para cima, para fora da terra, ele está crescendo para dentro da terra. E de repente, aquela árvore que demorou anos para se desenvolver, de repente, ela começa a brotar e a crescer e se torna uma das árvores mais grandes da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, às vezes você está querendo crescer, e está se esquecendo de aprofundar-se em Deus, e está se esquecendo de ficar plantado, se eu posso usar esse exemplo aqui, no Senhor. Sabe, eu gosto de usar esse termo porque os adolescente fica louco para fazer 18 anos, não é verdade? Porque ele quer ser de maior, quer mandar no próprio nariz. Só que às vezes nós, queridos, na vida nos comportamos como adolescentes. Nós, nos processos da vida, nós queremos nos comportar como adolescentes. Como, pastor? Às vezes, nós queremos já ser o chefe. Quando nós não entendemos o processo lá do chão da fábrica. Nós queremos dar ordens. Só que nós não temos raízes suficientes para entender e lidar com os problemas que a chefia traz até nós. Nós queremos nos lançar naquilo que todo mundo vai ver, que todo mundo vai aplaudir, mas nos esquecemos que raízes profundas é o que nos manterá de pé. Quantos entram em casamento para construir uma família, mas acha que o casamento é só a relação, e então entram agitados, na correria, casa rápido. E é lógico, há exceções, não é regra, há exceções, mas na grande maioria dos que fazem dessa maneira, atropelam as fases, os processos, quando pensa que não, casou rapidamente, separa rapidamente. Por quê? Porque não conheceu o suficiente. Quantos dizem assim, pastor, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim. É claro, não teve tempo suficiente, porque fases foram quebradas. Por que não dizer na vida ministerial? Irmãos, eu sou alguém que incentivo muitas pessoas a se lançarem no ministério, na vida com Deus, em servir a Deus, em servir as pessoas. Eu amo levantar novos líderes, eu amo levantar novos obreiros, eu amo levantar ministros de adoração, eu amo ver pessoas sendo usadas por Deus, eu amo isso, queridos. Só que eu preciso também falar aqui para você nessa noite que há processos, e quebrar esses processos, esses protocolos, é buscar fracasso para a sua vida ministerial. Ei, eu cheguei aqui nessa igreja, tinha 15 anos de idade. Hoje eu estou com 31 anos, são 16 anos aproximadamente servindo ao Senhor. E talvez você olhe aqui e fale assim, Samuel ali no altar. Não, irmãos, isso aqui não é nada.
sobre o processo que eu estou vivendo em Deus durante esses 15, 16 anos, onde a gente vive tribulações, tempestades, dilemas, situações, e que o Senhor vai forjando o nosso caráter, amadurecendo a nossa estrutura, ao passo que estar numa posição de liderança se torna algo natural na sua vida. Eu lembro que eu ainda jovem na igreja, alguém virou para mim e disse assim: Samuel, você vai abrir uma célula e nós vamos fazer uma célula e vai ser bênção e tal, e parará, que você vai fazer uma célula de jovens. Aí chegou o meu pastor e disse assim: opa, peraí, antes de você pensar em liderar uma célula, você vai passar pelo encontro com Deus. Você vai passar pelo encontro com Deus, você vai fazer o curso de liderança, e aí sim você vai assumir uma célula. A bem da verdade, melhor, deixa eu falar para você aqui. Você está aqui nessa noite, você está aqui, você está amando tudo isso, você está amando estar na presença de Deus, mas talvez você ainda não experimentou a experiência do encontro com Deus. Você não experimentou ainda estar num retiro espiritual. E é lógico que eu lanço aqui o convite para você participar do encontro com Deus. Irmãos, é necessário passar pelos processos, é necessário passar pelas fases. Davi não pulou etapas. E eu quero te dizer aqui nessa noite que quanto mais suas raízes forem profundas, mais duradouro será o seu fruto. Então veja, sem raízes profundas, jamais existirá na sua vida sucesso. Se você não tiver raízes profundas no seu casamento, você não vai ter sucesso no casamento. Se você não tiver raízes profundas na sua vida profissional, você não vai ter sucesso profissional. Se você não tiver raízes profundas na sua vida espiritual, você jamais será um cristão bem-sucedido. Porque à medida que nós vamos vivendo, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta perder o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não trabalha com holofotes. Deus não trabalha com exposição. Deus ama trabalhar no secreto, querido. Deus ama trabalhar nos bastidores. E Davi, durante 17 longos anos, foi moldado em Deus. Davi, durante 17 anos, experimentou o secreto, experimentou viver uma vida sem o aplauso de ninguém, experimentou uma vida se sacrificando pelas suas ovelhas. Diz a Bíblia que ele estava lá pastoreando suas ovelhas, de repente apareceu um urso, e Davi vê que aquele urso vai arrebatar as suas ovelhas. Ele então luta contra o urso, destrói. Só que não tem ninguém lá aplaudindo Davi não, irmão. Está ele, o urso e as ovelhas sozinho. De repente aparece um leão, e está lá Davi lutando contra um leão. Ninguém está vendo, mas está lá ele defendendo aquilo que ninguém faz nem ideia. Suponho eu que Davi chega e conta essa história em casa. Os irmãos mais velhos riem dele. A turma olha e fala assim: conta outra, Davi. Por quê? Porque ninguém está vendo. E esse é o processo de Deus em nossa vida, sabe, irmãos? Aquele momento que ninguém está vendo. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte: que aquele que fala com Deus em secreto, Deus o recompensará. Como? Em secreto? Não, publicamente. Deus ama trabalhar em você no secreto. Para quê? Para que no tempo oportuno os seus frutos apareçam publicamente. Só que às vezes nós queremos inverter.
Nós queremos que as pessoas vejam o trabalhar de Deus. Nós queremos ser reconhecidos enquanto ainda estamos no processo de Deus em nossas vidas. Deixa eu levar para dentro da sua casa, irmão. Às vezes você está querendo ser reconhecido pela sua esposa, pelos seus filhos, e você fica mendigando elogios, você fica mendigando aplausos dentro da sua casa. Quantos pais dizem assim: eu não sou valorizado, ninguém me valoriza nessa casa, eu dou um duro danado, trabalho até e ninguém me valoriza. Ei, pare de buscar reconhecimento dos homens e foque naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Imagina se Davi passa toda a vida, irmãos, esperando o aplauso de alguém. Davi, parabéns, você venceu o leão, parabéns, você destruiu um urso, você é o cara, Davi. Não teve isso, irmãos, ninguém sabia. Só que esse momento da vida de Davi prepara ele para enfrentar o Golias. Golias era o desafio de toda uma nação. Golias era o desafio de todo um exército. Só que Davi havia passado por um processo durante toda a vida. Imagina, todo um exército de guerreiros está sendo envergonhado durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, esse exército inteiro está sendo envergonhado por Golias. Mas quando Davi chega ali, o menino, ruivo, de boa aparência, isso significa que ele ainda não tinha as cicatrizes da guerra. Estava bonitinho ainda, não estava acostumado com guerra. Mas diz o texto que quando ele chega lá, ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu? Você pode vir contra mim com lanças, com espadas, com escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Como que um menino tem essa percepção? Como que um jovem tem essa percepção? É porque ele sabe os processos que ele já havia passado. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, aprenda a enfrentar o urso no secreto. Aprenda a enfrentar o leão no secreto. Não fique procurando aplauso de ninguém matando o urso. Não fique procurando elogio de alguém quando você está matando o leão. Porque no tempo oportuno, no tempo necessário, você estará lá preparado para lutar contra os inimigos de Deus. Eu posso ouvir um amém? Olha o que eu estou dizendo aqui. Você estará preparado para lutar contra os inimigos de Deus. Veja, não é uma luta, uma batalha natural, é uma batalha espiritual. Deixa eu te falar, meu irmão, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa: as guerras que você está enfrentando hoje, as batalhas que você está enfrentando hoje, não está te preparando apenas para batalhas amanhã, mas está te preparando para guerras e batalhas nas regiões celestiais. E o que significa isso, pastor? Significa que para batalhas nas regiões celestiais, não vai ser na base da espada, não vai ser na base do escudo, mas você vai ter que ir contra esse gigante na força do Senhor. Você vai ter que ir contra esse gigante no nome do Senhor. Por que muitos cristãos estão perdendo essa batalha? Porque estão se levantando com espada, estão se levantando com lanças, enquanto Deus está dizendo: usa o meu nome. Como assim, pastor? Diz o texto que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou, se esvaziou, desceu na terra, assumiu forma de servo. Servo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então essa batalha você vai enfrentar ela, não é no seu nome. Você vai enfrentar ela não é no seu potencial, mas você vai enfrentar ela é no nome do Senhor. Pessoas enraizadas viverão o sobrenatural de Deus.
Davi, ele chama atenção, irmãos, por quê? Porque nesse processo de Deus preparando ele, a gente pensa assim, peraí, Deus vai levar Davi lá pro palácio. Só que não acontece isso. Diz a Bíblia que quando Davi, ele vence Golias, e ele se torna um homem querido por toda a nação, ele despertou o ciúme, a inveja de Saul. E Saul agora, ele deseja destruir a vida de Davi. Por incrível que pareça, irmãos, Deus permite que Davi estivesse em vários momentos em vantagem em relação a Saul para matar Saul. É isso mesmo. Saul queria destruir Davi, matá-lo. E Deus permite que Davi esteja em situações oportunas para acabar com Saul. Mas Davi não faz. Um dos seus homens fala assim: está na hora, acaba com a vida de Saul. Ele fala assim: não, quem sou eu para ir contra o ungido do Senhor? Se Deus colocou ele no trono, Deus tira. Davi teve várias oportunidades, irmãos, para acelerar o processo, mas ele não faz. Ele permite que Saul caia pelas suas próprias palavras, seja morto pelo seu próprio orgulho. Davi não tira a vida de Saul, sabe por quê? Porque ele está entendendo o processo de Deus na vida dele, ele está entendendo as fases da vida dele. Só que quando ele não mata Saul, quando ele tem a oportunidade, sabe o que acontece? Saul, enlouquecido pela inveja, traça planos mirabolantes, e então todo o seu exército agora ele usa em prol para capturar Davi. E aí, quando nós estamos chegando no ápice da vida de Davi, o grande guerreiro Davi, a gente pensa, ele vai assumir o trono. Sabe para onde que ele vai? Para uma caverna. Fugindo de Saul, ele tem que se esconder em uma caverna. Caverna de Adulão. E lá nessa caverna, diz a Bíblia, irmãos, que com ele, homens endividados, homens angustiados, toda a pior espécie de homens se reuniu com ele na caverna. Deixa eu te falar uma coisa: antes do palácio tem a caverna. Foram 14 anos de espera. Foram 14 anos lidando com um desafio chamado homens endividados, homens angustiados. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus, Ele quer aquietar o nosso coração durante o processo. Deus, Ele quer trazer paz e calmaria ao nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, pensa, você vai montar um exército, e se reúne as piores pessoas. Davi está prestes a assumir o reinado, e ao invés de ganhar homens valorosos, homens valentes, ele recebe em suas mãos homens acovardados. Era isso, o texto lá vai dizer que todos aqueles homens estavam se acovardando, por isso estavam escondidos na caverna de Adulão. Então Davi agora não apenas tem que se proteger, mas agora o desafio de Davi é encorajar outras pessoas, é dar ânimo para aqueles que não têm. Deixa eu te falar uma coisa: você quer ser um grande líder, não foque nas grandes pessoas, foque naqueles que estão do seu lado, os angustiados, os endividados, aquele que ninguém está dando nada por ele. Comece a focar nas pessoas que Deus está colocando ao seu entorno, e você nem está percebendo. Foque aquele amigo de trabalho que está lá do seu lado todo dia reclamando da vida dele, e você não está percebendo que Deus está te dando uma oportunidade de se tornar um grande líder. Davi se torna um grande líder, irmãos, não apenas porque ele cuida de ovelhas no pasto, mas porque dentro de uma caverna ele tem ali dezenas, centenas de homens totalmente destruídos, homens que não tinham paz no coração, homens que não tinham nenhuma visão para o futuro, homens destruídos. E Davi então assume o compromisso de liderar essas pessoas. A Bíblia vai contar que esses homens acovardados, lá na frente, se tornam
os valentes de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. O acovardado que está do seu lado hoje pode se tornar o seu valente amanhã. Não estou entendendo, pastor. Estou dizendo para você, aquela pessoa que ninguém está dando nada para ela hoje e que está do seu lado, se você amá-la, se você dedicar tempo, se você orar, se você anunciar Jesus, se você jejuar, se consagrar pela vida dela, lá na frente, ele vai ser seu esteio, ele vai ser sua coluna, vai te ajudar a perseverar na fé. Lá na frente a conta fecha, irmãos. Lembre-se de Jesus. Pega 12 rapazes. Um era cobrador de impostos, o outro era pescador, o outro era ladrão. Vai juntando esse povo tudo. De repente, esses homens transtornam a terra. Por quê? Porque Jesus valorizou as pessoas certas. Entenda isso. Que no seu processo, talvez Deus não vai escolher a nata da sociedade e colocar do seu lado. Deus não vai escolher os homens e mulheres honradas e colocar do seu lado. Mas de repente Deus vai permitir que os publicanos, vai permitir que as prostitutas, vai permitir que a pior espécie esteja com você. E ao invés de você se alegrar e dizer assim, aqui está minha turma, ó, minha turma, tanto de gente honrada. Não, fica até com vergonha de mostrar. Ei, é o processo de Deus. Davi, ele se torna um grande rei porque ele entende e ele aprende a liderar homens fracassados. Por que não falar da gente aqui, né, irmãos? Igreja Batista Vale das Bênçãos. Quantos de nós chegamos aqui totalmente desacreditados? É ou não é verdade? Quantos de nós chegamos aqui marcados pelo pecado, pela vergonha, pela covardia? Quem olha você hoje jamais imagina que você era aquela pessoa de 15, 20 anos atrás. É ou não é verdade? Só que Deus colocou pessoas, homens e mulheres de Deus, colocou pastores e líderes que amaram você, que dedicaram tempo, choraram com você, gente que dava tapa nos seus ombros, falava assim, você vai dar conta, você vai sair desse vício, gente que te carregava. E de repente você está aqui. Você está aqui na presença, na casa de Deus. Você está aqui tendo a oportunidade de encorajar outras pessoas. É isso que Deus faz. Hoje o nosso pastor, ele roda o Brasil, enfim, as nações da terra, levando a mensagem, encorajando líderes. Mas nós todos sabemos que a obra de Deus está aqui, ó. O grande sucesso está aqui, ó. São homens e mulheres que todos os dias se levantam e dizem assim, eu vou amar alguém hoje, eu vou me dedicar a alguém hoje, eu vou jejuar por alguém hoje. Sabe, irmãos, de vez em quando meu telefone toca, e tem alguns irmãos na igreja que é uma bênção. Meu telefone toca, pastor, vamos fazer uma visita na casa de fulano, pastor, vamos fazer isso na casa de Beltrano, vamos ali, vamos orar com alguém, vamos... Ei, não perca esse entusiasmo de saber que o Evangelho ainda transforma a vida. Não perca esse entusiasmo, irmãos. Continue levando o amor de Deus a toda criatura. Continue levando a mensagem do Evangelho. Continue convidando pessoas para a casa de Deus. Essa é a coisa mais linda que nós podemos fazer. Servir ao Senhor com todo entusiasmo. Davi, ninguém está vendo, mas está lá dentro de uma caverna dizendo, você pode se tornar um valente, você pode se tornar um guerreiro. Imagina o exemplo. Rapaz, eu não tinha nada, eu tinha uma funda, e eu fui lá e derrotei um gigante. Imagina você. Imagina você. Ele levantou um exército de 400 homens. Homens valorosos, homens valentes. Por quê? Porque ele foi para uma caverninha antes de ir para o palácio. Ele foi para um lugar escondido e ali as suas raízes foram afundando. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para todas as coisas, para o propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. É assim. Não queira
atropelar as estações na sua vida. Um cristão genuíno, ele entende as estações. Sabe, a Bíblia vai dizer sobre o apóstolo Paulo, Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 13. Esse texto todo mundo conhece ele. Filipenses 4, 13. Diz assim, ó: tudo posso naquele... Ok. Isso é o apóstolo Paulo falando. Porque nós lemos esse texto e esquecemos da parte anterior. Olha o que diz, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter com fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sei ter tudo. Eu sei sentar numa mesa e participar da abundância. Mas eu também sei sentar numa mesa e participar da necessidade, da falta. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda isso nessa noite. Aprenda a viver uma vida que hoje está tudo bem e que amanhã está muito difícil. Isso é o cristão com raízes profundas. Esses dias eu saí, era 2h da tarde, saí para fazer um casamento. E lá no casamento nos alegramos, festejamos, celebramos com os noivos. E aí no lugar não dava área de telefone. Quando eu chego em casa, o telefone atualiza, chega as mensagens. De repente, eu estou sendo chamado para fazer um culto fúnebre. Estava num casamento celebrando. De repente, lá eu, num velório. Saber está em todas as coisas. Enquanto eu estava com uns me alegrando, de repente eu estava com outros chorando. Porque cada estação é uma estação. Porque cada momento é um momento. Hoje é o dia da alegria, mas talvez amanhã pode ser o dia da tristeza para você. Não significa que Deus deixou de ser Deus na sua vida. Não significa que Deus perdeu o controle. Não significa que Deus está com os olhos tapados para não ver a sua aflição. Significa apenas que você está em estação diferente, que a vida sua está acontecendo. Às vezes nós nos desesperamos, nós desistimos da caminhada. Por quê? Porque aquilo que estava bom de repente ficou ruim. Aquilo que estava maravilhoso de repente começou a naufragar. Ei, querido, nessa noite eu quero que, se você não guardar nada, mas guarde isso nessa noite. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer situação nessa vida, que eu estou firmado no Senhor. Eu posso passar qualquer adversidade, mas eu estou firmado em Deus. Eu posso passar por qualquer situação, mas o Senhor é a minha base, é a minha rocha. Eu posso estar no melhor dos momentos, que eu não vou afastar o meu coração de Deus. Eu posso ter alcançado o maior sucesso, mas eu não vou me afastar do Senhor. Eu posso estar no maior fracasso da minha vida, eu não vou desistir do Senhor. Por quê? Porque só Ele é que faz sentido na minha vida. A gente vê as pessoas falando assim: fulano quando não tinha nada ia todo dia na igreja, quando comprou uma bicicleta parou de ir. Por quê? Porque o coração às vezes não está no Senhor. É necessário apenas a vida melhorar um pouquinho, que a pessoa já troca o Senhor. Sabe, irmãos, aquele negócio: o rico não gosta de Deus, o pobre que ama a Deus. Não existe isso não. Dá poder para uma pessoa que você vai ver a revelação do coração dela. Eu já vi muito rico, servo de Deus. Já vi muito pobre, orgulhoso, arrogante, que não quer se aproximar do Senhor. Porque não é status financeiro, não é cor da pele e nem o sexo que define a sua intimidade com Deus. Mas o que define é aquele que decide colocar Deus como seu alicerce, Deus como a sua estrutura principal.
É isso que define a vida de um homem e de uma mulher. Por isso não se pegue apenas ao exterior, não se pegue apenas àquilo que todo mundo está vendo, mas se apegue àquilo que está aqui, ó, no interior. E caminhando para o fim, eu quero falar para você sobre como viver esta vida. A Bíblia fala sobre Neemias. Neemias foi um homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída e era necessário que aquela cidade fosse cercada novamente pelos seus muros. E é um texto muito interessante, irmãos, que está lá em Neemias capítulo 3, versículo 28. Porque Neemias, ele de maneira absurda, demorou apenas 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. Como estão suas bases? E essa é uma reflexão para todos nós, irmãos. Como estão as nossas raízes? Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos aqui para fazer menção da sua morte até que o Senhor venha. Nós estamos aqui, ó Deus, preocupados, Pai, de como que anda as nossas raízes. Senhor, tira essa superficialidade do nosso coração. Deus, que o Senhor possa vir de maneira mais profunda e alcançar o nosso íntimo, Senhor. Eu sei que tem algumas pessoas aqui, Pai, que têm tentado resolver os seus problemas com questões superficiais. Tem pessoas aqui nessa noite que na verdade não estão conseguindo resolver os seus dilemas. Na verdade, estão apenas remediando os sintomas. Mas nessa noite, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa vir e fazer um check-up em cada coração dessa noite, de maneira profunda, intensa, trazer à tona aquilo, Deus, que está nos levando para distante do Senhor. Pai, nos ajuda a firmar nossos pés sobre a rocha. Deus, há alguns homens que estão aqui nessa noite, que estão lutando com pornografia, estão lutando com vícios. Senhor, existem algumas mulheres aqui nessa noite, que estão lutando, Senhor, estão lutando com depressão, estão lutando, Deus, com pensamentos de morte. Mas os seus filhos estão aqui nessa noite, Deus, e nós oramos, clamando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada coração nessa noite. Toca aonde a medicina não pode tocar, Senhor. Toca, meu Deus, aonde, Senhor, a psicologia não pode tocar. Meu Senhor, no nome de Jesus, entra nessa situação aonde o dinheiro não pode entrar. Faz a Tua obra, Senhor, pois diz a Tua palavra que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluí-la. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para nos dar vida abundante. Ele é fiel para nos restaurar. Meu irmão, você está aqui nessa noite. Deus é fiel para te trazer de volta. Deus é poderoso para restaurar a sua vida. Deus é poderoso para fazer com que a sua história de dor e sofrimento dê lugar a uma história de vitória, de sucesso da parte do Senhor. Deus está trabalhando em algumas vidas aqui nessa noite. O Senhor está entrando em alguns lares aqui nessa noite, está quebrando estruturas de maldição, quebrando estruturas de pecado. O Senhor está limpando vidas aqui nessa noite. Ei, Deus te chama nessa noite a experimentar o toque
toque nele. Vem e faz tua obra em nós, Senhor. Vem e faz tua obra em nós, Senhor. Somos filhos, Pai.